Olá, boa tarde todo mundo. Muito prazer estar aqui com vocês nessa tarde, aqui no palco Work Life. Eu vou trazer um tema para vocês que é o alimento como resposta para tudo, né? Eu estou bastante animada, estou bastante contente de trazer essa discussão aqui para campus nessa tarde fria aqui de São Paulo, mas com múltiplas temperaturas aí Brasil afora. Eu sou Cristina Souza, atualmente sou CEO da Gouveia Food Service, consultoria especializada no setor, mas sou nutricionista por formação, então com muito carinho, muito prazer, vou trazer esse tema aqui para essa nossa tarde. Bom, vou começar aqui falando sobre o nosso contexto atual em torno da alimentação, né? Tá tudo meio como essa imagem, né? Tudo um pouquinho embaçado, tudo um pouquinho diferente do que já foi em algum momento da nossa vida. Então, eu queria começar discutindo com vocês um pouco do nosso contexto relacionado à nossa atividade física, ao nosso jeito de trabalhar antes e o nosso jeito de trabalhar nesse momento, né? O fato de irmos a algum lugar, seja um escritório ou não, né, ele nos permitia fazer algum tipo de atividade física e a termos um tipo de alimentação talvez um pouco diferente do que teríamos na nossa casa, né? E indo para o trabalho, nós tínhamos alguns momentos que eram relacionados às pausas para alimentação. Então, a pausa para o cafezinho, a pausa para nos conversarmos com os nossos amigos e tudo mais. Então, isso sempre fez muita diferença para a nossa saúde mental e para a nossa produtividade ali no trabalho, né? Hoje a gente tem uma situação muito mais parecida com essa imagem, né? Onde mesmo se estivermos trabalhando juntos, estamos nos sentindo mais isolados pelo uso de máscara, por todas as situações de proteção, ou estamos mais dentro de casa, né? Evitando sair e, portanto, mais concentrados e mais sufocados. Então, às vezes, a alimentação ela vira quase que uma válvula de escape para tudo. Então, é muito importante que a gente tenha atenção com alguns pontos. Eu quero trazer para vocês assim um conceito muito simples e muito objetivo sobre o que é a fórmula da nossa alimentação, né? Como é que nós chegamos a um resultado em relação ao nosso corpo e à nossa saúde, né? Então, o que e quanto eu como desse o que, por exemplo. Então, aqui a gente tem um sanduichinho, talvez quase um pãozinho aí de croissant recheado com chocolate que deve ser derretido ali, que numa tarde como hoje daria muita vontade, menos quanto eu gasto, ou seja, se eu ando de bicicleta, se eu faço algum tipo de exercício físico, se eu passo muito tempo sentado no sofá, se eu fico o tempo todo só conectado, trabalhando, se eu faço yoga, enfim, que tipo de atividade eu faço e, obviamente, isso gera um gasto. E aí, portanto, como resultado disso, eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha saúde. Parece ser muito simples, e de fato é, né? Porém, nós temos milhares de variáveis quando a gente pensa nesse resultado aqui, né? Comi, quanto comi, né? O que comi, quanto comi, gastei e tive aqui um resultado, né? Falando de uma forma simplista, uau, né? Chego aqui nesse resultado. Porém, eu tenho milhares de variáveis, eu tenho as variáveis genéticas, né? Então, existem pessoas, sim, que têm genes que as direcionam a ter determinados tipos de morbidades, né, na sua vida, pode ser obesidade, pode ser diabetes, enfim, pode ser qualquer problema relacionado ali à sua saúde. Eu tenho situações geográficas, então eu estou em determinada região e por característica, tanto por força da alimentação quanto de disponibilidade de determinados alimentos e ingredientes, eu sou levado a consumir mais aqueles produtos. Eu tenho um estilo de vida, eu tenho uma escolha, né? Então, qual é o meu estilo de vida? Eu consumo produtos com uma característica A, B, C, então isso compõe mais o meu estilo de vida. Eu tenho
informações culturais, né? Então, a minha família, por exemplo, é nordestina. Então, tradicionalmente, tem alguns pratos e alguns alimentos que gostamos mais. Pessoas que são da Itália, do Japão, enfim. Cada um tem as suas influências culturais. E nós temos as variáveis todas financeiras, né? Então, tem algumas pessoas que têm mais disponibilidade financeira do que outras. E isso, obviamente, também impacta no seu acesso e no tipo de alimento que essas pessoas consomem. Uma outra questão bastante importante para nós foi a nossa globalização do nosso paladar no Brasil nos últimos 20 anos. Né? Nós tivemos um contexto de imigrações, né, de muitas pessoas, né, de Itália, Japão, por conta de colonização e por conta, né, da estrutura da nossa sociedade. Porém, nos últimos 20 anos, o que aconteceu? Na verdade, no ano 2000, o Brasil se abriu para a importação de alimentos, então isso foi um impacto extremamente importante. Também a partir do ano 2000, muitas mudanças econômicas aconteceram que nos permitiram ter mais intercâmbio, ter mais, a tecnologia também nos permitiu isso a partir de Airbnb e outros tipos de viagens mais baratas que nos permitiram viajar pelo mundo e, portanto, gerar uma certa internacionalização do nosso paladar como consumidores aqui no Brasil. Além disso, a presença de redes internacionais e esses programas todos, né, voltados para a gastronomia que nós temos. Então, a alimentação hoje, ela transcende culturas, né, essas fotos são muito engraçadinhas, mas tem exatamente isso, né, hoje a alimentação, ela, de manhã eu posso tomar um café bem paulistano, que é um pãozinho na chapa com café com leite numa padaria, na hora do almoço eu como comida japonesa, e à noite, de repente, eu como um hambúrguer no estilo bem americano, né? Então, passei o dia todo ali com uma alimentação diferente do que eu tinha há alguns anos atrás no mercado brasileiro. Bom, eu tenho certeza que aqui a gente tem muitos jovens, né, muitas pessoas aí de menos de 30 anos ou de 25 a 35 anos aqui conectadas conosco, e há pouco tempo atrás nós tivemos uma grande explosão que foram os food trucks. Os food trucks trouxeram para o Brasil todo, na verdade, em algumas regiões com maior concentração, mas uma oportunidade ainda maior, novamente, de reforçarmos essa internacionalização de paladar. E esse fenômeno nos tornou consumidores ainda mais exigentes. Então, por força da necessidade de levar o consumidor até o seu caminhão, né, até o seu truck, as ideias foram, né, às alturas para que a gente tivesse esses atrativos. E aí, um outro movimento importante foram esses food hall, que são espaços onde nós podemos consumir múltiplas culinárias, e ele é um pouco acima do que seria uma praça de alimentação tradicional. A praça de alimentação, ela surge muito com uma característica de dar vazão ao dia a dia, ao básico da alimentação do brasileiro, e o food hall não. O food hall, ele tem não exatamente um quê de sofisticação financeira, mas de oferta. Eu posso ter ofertas do mundo inteiro, eu posso ter um food hall especializado, por exemplo, como esse aqui, em comida espanhola, e isso vai nos modificando. Bom, falamos um pouco de contexto, e logicamente todo mundo aqui deve estar com saudade de ter essa liberdade de ir e vir a todos os lugares, e recentemente eu tenho feito algumas saídas aqui com cuidados e tudo mais, como a gente sempre fala, mas tenho olhado as ruas e já vejo alguns food parks sendo reativados, e até, obviamente, por conta de tudo que a gente vem passando, são lugares bastante agradáveis para estarmos depois de tudo que passamos. Bom, essa foto aqui, ela é uma foto que eu queria provocar vocês sobre um pensamento em relação à sua saúde, né? A obesidade nem sempre ela é um problema se ela não estiver, se ela está desatrelada a outros problemas, mas infelizmente, não raro, a obesidade ela está atrelada a algum problema de saúde, pressão alta, diabetes, enfim, todos os problemas respiratórios. Então, é uma sobrecarga de fato, e isso tem muito a ver com as nossas escolhas. Tem aqui uma foto de fast food, né, que infelizmente são produtos
alimentos que têm, de fato, mais agregação de gordura, que têm feito também esforços para uma mudança, mas que, de acordo com as nossas escolhas, né, esse alimento deixa, talvez, de ser positivo para nós. Bom, falando um pouco assim sobre estilo de vida, né? Então estou tentando aqui fazer um passeio em vários temas para poder fazer algumas amarrações com vocês no final e ainda reservar um tempinho para a gente conversar. Bom, quando a gente vê essa imagem aqui, né, é alguém fazendo exercício físico firme, né? Tá ali, né? Então, quando a gente pensa lá na minha equação, né, do quanto e o que comi versus o quanto gastei, menos o quanto gastei e o corpo que eu tenho, claramente essa preocupação faz parte do dia a dia de muitos de nós. Então, o desafio é sempre equilibrar e buscar essa regularidade na nossa atividade diária, tanto de trabalho, quanto de exercício, quanto de uma boa alimentação. Quando eu penso num estilo de vida saudável, eu fico também me provocando a um mundo diferente, a um mundo onde a gente tenha mais respeito, um mundo onde a gente tenha mais equidade, um mundo onde a gente tenha mais sustentabilidade de uma forma muito ampla. E aí, cada escolha que nós fazemos, o cafezinho que eu tomo em casa, a salada que eu comi, ou o sanduíche que eu pedi, enfim, a pizza que eu preparei na minha casa, tudo isso talvez possa ser embalado num grande contexto. E aí nós temos, por exemplo, o movimento voltado para o consumo de alimentação vegana, né? Ser vegano, e eu não quero fazer apologia nem de um lado e nem de outro, tá? Eu quero que vocês fiquem muito à vontade, porque são escolhas individuais e eu gosto muito de pessoas que pensam tudo com muito equilíbrio e é isso que eu pretendo trazer aqui para vocês. Então, o veganismo como estilo de vida tem grandes preocupações, inclusive, sobre os destinos, né, e os rumos do nosso planeta. A FAO já indica que se a gente seguir como estamos indo, daqui a 10 anos, a relação de população e de produção de alimentos não fecha a conta, né? Vai ter mais gente e menos alimento. E aí, para isso, lógico, a gente tem que buscar formas mais inteligentes e mais interessantes e justas, né, de atuarmos e de vivermos aí nesse novo mundo. Então, parece que o veganismo vem como uma grande oportunidade de resetarmos, como estamos aqui falando de reboot, né? Essa é a grande bandeira dessa edição aqui da Campus. Eu também convido vocês a fazerem esse pensamento em relação à sua alimentação. Talvez as coisas sejam de uma maneira gradual para alguns, para outros de uma maneira radical, mas pensem, queria deixar essa reflexão para vocês. Mas nunca nenhuma escolha tem só uma situação. Eu falei anteriormente com vocês sobre a nossa composição física e as múltiplas variáveis. E aqui, quando eu penso em veganismo, e eu vou consumir basicamente alimentos à base de plantas, né? Eu tenho que pensar muito na origem dessa semente, quem está trabalhando, como está trabalhando, como esses alimentos têm sido processados a partir do campo, enfim, e como é que esse grande circuito em prol do alimento vai acontecer. Eu acho que, assim, é uma situação que todo mundo pode dizer, olha, eu não tenho culpa do que aconteceu no passado, do crescimento da pecuária, do café, papapá, porque realmente isso é histórico, isso já passou, mas daqui para frente a gente tem uma condição de construção muito importante. Então, a nossa decisão para o alimento no nosso dia a dia também tem que ser mais 360. Então, queria também alertar vocês sobre isso. Mas agora vamos afunilar, vamos pensar no nosso dia a dia, né? Estamos falando aqui no palco Work Life e vamos pensar então no nosso trabalho e na nossa vida. Então, acho que uma frase importante para esse momento é meu tempo, minhas regras, né? Eu tenho hoje o meu tempo, eu tenho hoje o meu horário de trabalho e eu vou agir da forma como eu quiser. Se eu quiser tomar café às 10 da manhã, se eu quiser fazer o meu jantar mais cedo ou mais tarde, enfim. Me parece que a gente tem uma sensação um pouco maior de liberdade nesse momento.
E aí, quando a gente pensa em liberdade, nós temos que pensar na nossa liberdade de escolha, né? Eu tenho a oportunidade de consumir produtos mais frescos e produtos processados tradicionalmente. Por favor, não se apeguem nem à marca, nem à situação, não é esse o objetivo, é simplesmente uma imagem ilustrativa sobre um alimento que é processado e um alimento que é fresco. E aí, eu acho que tem um ponto bastante importante para nós falarmos, que é o papel da indústria de alimentos, porque as indústrias, elas nasceram para poder processar o excedente de uma produção e para que esse alimento pudesse estar disponível numa época ou em um momento onde não fosse a safra, onde não fosse que ele houvesse a disponibilidade. Então, muitas vezes, hoje em dia, a gente critica a indústria de alimentos, mas, na verdade, o que a gente precisa é de uma nova indústria de alimentos que esteja mais alinhada com o que nós desejamos como consumidores. Então, acho que é esse o ponto aí para buscarmos e não efetivamente que todos os alimentos processados não servem e não são bons. Existe, de fato, uma necessidade de equilíbrio. E aí, nesse processo de equilíbrio, a gente tem 3 caminhos. Eu vou trazer aqui um pouquinho para a nossa conversa. O primeiro caminho é cozinharmos, né? Cozinhar exige tempo, exige técnica, exige disposição, exige essa vontade. Então, muitos de nós, né, e eu estudo bastante e vejo muitas pesquisas, apesar de muitos programas voltados para a culinária, muitas pessoas não sabem minimamente cozinhar. Puxa, eu tenho um aplicativo e eu peço essa comida, mas cozinhar é um ato de amor, é um carinho com outras pessoas e para você também. Então, assim, esse é um tópico bastante importante para a gente considerar na nossa vida, né? A gente está falando de trabalho e de vida. Então, aprender a cozinhar minimamente é muito positivo para a nossa qualidade de vida. Outra situação é escolher mais produtos produzidos artesanalmente. Esse também é um movimento que tem ganhado bastante espaço. Primeiro, porque algumas pessoas gostam de comprar coisas dos seus vizinhos, querem apoiar os pequenos produtores locais, mas, por outro lado, por uma preferência realmente por alimentos que têm uma menor quantidade de processamento, como vínhamos falando anteriormente. Então, aqui a gente tem o grande boom dos pães artesanais todos, dos iogurtes e de outros inúmeros produtos, geleias, chantilly, enfim, vários outros produtos aí que têm surgido. Então, são escolhas, né? Eu posso cozinhar, eu posso buscar produtos artesanalmente produzidos e eu, de fato, posso consumir produtos prontos, que nem sempre são de qualidade mais como essa que eu estou apresentando aqui, ou seja, uma característica maior de fast food. Não, eu posso buscar produtos nesse formato, né, de delivery, por exemplo, com mais qualidade. É isso que eu vou chamar a atenção de vocês 2 passinhos aqui para frente, tá bom? Mas para a gente poder ter sucesso na nossa alimentação, gente, a gente precisa fazer planejamento. Eu trouxe essa imagem aqui, até a minha equipe, quando a gente estava montando esse material, puxa, mas a gente vai usar uma imagem e vai fazer design thinking agora para almoçar, para jantar, para tomar café. Não é bem isso, né? Mas tudo que nós planejamos, a gente tem mais chance de sucesso. Então, quando eu penso que eu preciso abastecer minha geladeira, e eu faço um planejamento mínimo, né? Eu vou comprar frutas, eu vou comprar vegetais, eu vou comprar sanduíche, sim, eu preciso ter alguma coisa pronta para quando eu não tenho tempo, eu preciso, enfim, de itens A, B e C. Quando eu vou acessar a minha despensa, seja a minha geladeira ou seja o meu armário, eu vou encontrar produtos mais agradáveis ou mais adequados à minha saúde. Lembra o quanto eu comi e o que eu comi versus o que eu gastei? Muitos de nós vão dizer, puxa vida, durante a pandemia eu comecei a fazer exercícios físicos, parabéns para vocês que conseguiram fazer isso, mas hoje a população brasileira já tem mais de 50% de pessoas acima do peso, ou seja, com algum tipo de sobrepeso, e pelo menos 20% da população com obesidade. Então, essa escolha ou esse planejamento faz sentido não exclusivamente para ter
ter um corpo bonito. Isso absolutamente não é o que eu estou pregando. É, de fato, para termos uma ótima saúde. Então, o planejamento funciona para isso. E aí nós temos a situação da febre das marmitas, né? No passado, a gente falava, ai, que absurdo, que vergonha, marmita, vocês não, são mais jovens, mas assim, pessoas que são da minha idade para mais, né? Que coisa, a pessoa leva a marmita e hoje é um grande hit, é uma grande oportunidade. Então, pensando nesse balance entre o nosso trabalho e a nossa vida, quando eu faço um planejamento mínimo do que eu devo ter na geladeira, e se durante o dia eu tenho pouco tempo para parar e preparar e tudo mais, eu posso fazer antecipadamente por mim mesmo e deixar as coisas organizadas, ou eu posso comprar esses alimentos. Aqui eu tenho uma imagem mais artesanal, mas de fato hoje eu tenho oferta desde grandes marcas até de pequenas empresas produzindo soluções. Então, eu devo consumir todo dia uma marmita pronta, padronizada? Não, não façam isso. Mas eu devo ter a opção de, num dia onde eu comeria algum produto de menor qualidade, eu posso ter esse produto lá já pronto para me oferecer uma situação melhor para eu dar continuidade no meu dia a dia e no meu trabalho, tá? Agora eu vou trazer aqui três tópicos para a gente deixando aqui na nossa memória, né? Quando a gente pensa em alimento, a gente tem que pensar também na nossa saúde e na nossa imunidade. Essa aqui é quase que uma dica, tá? Esses shots voltados para a gente tomar de manhã, algumas pessoas preferem tomar à noite ou ao longo do dia, são muito importantes, porque a nossa vida hoje, ela, em muitos momentos, a gente tem um desgaste de micronutrientes, que são as nossas vitaminas e minerais que fazem toda a diferença para o nosso corpo funcionar bem. Existem vários desses shots feitos com especiarias, com limão, com cúrcuma, isso tem tudo na internet, não é meu objetivo aqui ficar trazendo receita para vocês, não é essa a ideia, mas que vocês lembrem disso, porque esse equilíbrio entre a sua imunidade e a sua produtividade faz a diferença. Pessoas que ficam doentes com frequência têm menor produtividade no trabalho. Não é pensando no patrão, é pensando na gente, né? Porque muitos de nós aqui trabalhamos por nós mesmos, trabalhando sozinhos, então esse cuidado com a nossa produtividade é extremamente importante. Depois, um outro ponto é a saúde e a longevidade. Gente, essa imagem aqui é muito difícil falar sobre longevidade quando a gente tem 30 anos, ou quando a gente tem 22, 25, né, como muitos de vocês aqui. A gente olha assim, nossa, tá tão longe para eu ter a idade da minha avó, só que um dia vocês estiveram nessa barriga aí, não nessa da foto, mas em alguma barriga. Todos nós viemos da barriga de alguém. E vocês já andaram aí uma boa jornada, já avançaram bastante. É essa visão de longevidade e de qualidade a vida toda, de qualidade da sua saúde para a vida toda, para agora, para os próximos 30 e para os próximos 30. São esses, de novo, os elementos aqui que eu gostaria de reforçar. E aí, por fim, né, o alimento, ele é sempre um brinde ao relacionamento, à conexão, à nossa amizade, e que a gente não perca nunca isso. O isolamento social, para alguns, talvez vá durar por mais tempo do que deveria, porque se acomoda, porque não curte, porque não está se sentindo feliz para sair, seja qual for o motivo. Então, assim, usem esses momentos de alimentação com os seus amigos, com a sua família, para se reconectarem, porque isso, de fato, vai fazer toda a diferença, tanto para a sua vida quanto para o seu trabalho, tá? E eu queria fechar aqui, né, no meu bate-papo aqui com vocês, trazendo 3 tópicos, né? Simples é sempre bom. Tudo que vocês verem que é muito simples, que puxa vida, é uma maçã cortada com mel e canela, é ótimo, é sempre bom, porque tudo que for com muitos ingredientes, com muitos elementos, isso vai trazendo uma sobrecarga, obviamente, de calorias, né, e até de complexidade de preparo que às vezes te desanima.
Pronto, só se for com qualidade. Então, por favor, quando vocês estiverem frequentando as gôndolas aí de supermercado, loja de conveniência, procurem produtos prontos que tenham mais qualidade. Podem ser sucos, podem ser saladas, podem ser o que for, mas procurem sempre se tiver mais qualidade. O pão, então assim, puxa, eu gosto de pão branco, eu gosto, né? Não tem problema nenhum, mas procura na embalagem qual é a melhor alternativa para você. Então, toda marca que tem mais adesão, né, por conta da sua qualidade, certamente vai continuar fazendo melhoria nos seus produtos. E planejar é igual ter mais chance de acertar. Então, se você planejar mais a sua alimentação, o seu dia a dia, certamente você vai ter mais assertividade para você ter uma melhor alimentação no seu trabalho e na sua vida como um todo. Então, gente, era isso que eu queria trazer por aqui por enquanto. Estou super à disposição para a gente dar uma continuidade nesse bate-papo rápido aqui, né? Não tem muito tempo, mas aqui tem os meus contatos, né? Vocês podem escanear aí o meu LinkedIn e a gente continuar essa conversa por lá, tá bom? Eu que agradeço a participação, Cristina. Muito obrigada. Aprendemos bastante sobre alimentos. Obrigada. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.